Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa segunda aula de Cristologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a infância e a adolescência de Jesus e vamos falar também um pouquinho sobre a sua vida pública. Vamos lá, infância e adolescência de Jesus. Na Bíblia, né, onde nós temos relatos a respeito um pouquinho, né, da infância e da adolescência de Jesus, são os evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Nós não temos muitos relatos bíblicos, tá? Mas a gente consegue extrair bastante coisa do que está escrito ali e vamos tentar também pegar aqui alguns livros apócrifos para a gente poder ter uma ideia. Claro que esses livros a gente não pode ter a convicção, né, de que são coisas que realmente aconteceram, não podemos tratá-los como livros inspirados por Deus, mas nós podemos buscar neles ali um pouquinho ali do contexto, da história da infância de Jesus. Bom, vamos lá. Primeiro, o relato do nascimento e infância de Cristo. Maria, então, né, uma jovem virgem de Nazaré, ela foi visitada por um anjo que anunciou que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo. Então, o anjo diz que ela daria à luz a um filho e esse filho se chamaria então Jesus, que quer dizer então Salvador, tá? Cada vez que eu for tratando desses relatos bíblicos, nós temos aqui nos slides as referências bíblicas, tá? Então depois você pode pausar o vídeo aí e pode abrir aí essas referências, conferir isso que eu estou falando, tá bom? Em seguida, durante a gravidez, né, José e Maria viajaram para Belém devido a um censo. Então ia ser feita a contagem da população das cidades. Então fez um levantamento do censo ali. Então eles deveriam voltar para a cidade de Belém para que ali pudesse então participar do recenseamento. Então ali eles teriam que ir então voltar para Belém para que pudesse ser feita a contagem dos pais de Jesus ali, né? Lembrando que então Maria estava grávida e eles estão voltando então para Belém. Então voltando a Belém, né, por causa do censo, eles não encontraram um lugar onde eles pudessem passar a noite. Não tinha nenhuma hospedaria disponível ali. Né? Então não tinha hotel 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, não tinha nada disponível ali naquele momento. Né? E a único lugar que eles conseguiram para que pudessem passar a noite, talvez até mesmo por causa de um cuidado desses ali que tinham uma hospedaria, uma manjedoura, um lugar onde que disponibilizaram para que eles pudessem passar a noite ali. E isso, Maria grávida, né, já prestes a dar à luz. Então Jesus nasce em Belém, em uma manjedoura, envolta ali de simplicidade, trazendo ali, ainda assim, trazendo esperança ao mundo, né? Nós temos aqui, em primeiro, visita dos pastores a Jesus, são os primeiros a irem visitar Jesus, e também dos sábios, logo em seguida. Né? Os pastores de Belém foram primeiros então, a visitar Jesus, emocionados pela mensagem do anjo. Então, a Bíblia fala para a gente que os pastores estavam no campo, estavam ali no pasto, ali, à noite, cuidando das suas ovelhas, vigiando as suas ovelhas, e de repente eles viram então anjos que começaram a tocar e anunciar que tinha nascido em Belém aquele que era o Salvador, né? Então eles, empolgados com aquela mensagem do anjo, vão até Belém para poder procurar ali aquele que seria o Salvador. Os sábios aí também é chamado ali de reis magos, né? Algumas traduções tratam eles como reis magos, era comum isso acontecer, tá? Aqueles que são dotados de uma certa sabedoria eram às vezes chamados de magos também. Então os sábios ali, eles trouxeram presentes valiosos, eles seguindo uma estrela, eles viram uma estrela no céu, interpretaram que aquilo ali estava relacionado com uma profecia, e foram então atrás daquela estrela para que pudesse encontrar aonde que nasceria ali
o Salvador. Quando chegaram até Jesus, eles entregaram ali para Jesus, para os pais de Jesus, né, presentes valiosos que trouxeram do Oriente, né? Então foi presenteado ali a Jesus. A visita desses diferentes grupos ali, ela enfatiza para a gente a universalidade e o amor da mensagem de Jesus. Então, não era para um povo somente específico. Lembra que esses sábios, né, esses magos, eles são chamados de reis, os reis do Oriente, reis magos do Oriente, ou sábios do Oriente, foram até Jesus. Então os sábios, seguindo a estrela, foram até Jerusalém. Só que chegando em Jerusalém, eles foram até Herodes, procuraram então por Herodes e perguntaram onde deveria nascer, onde que estava ali, onde que era o local do nascimento do rei dos judeus, daquele que estava prometido ali como rei dos judeus. Herodes, muito preocupado em perder ali talvez o seu posto, né? E não sabendo onde era realmente, ele manda perguntar onde que deveria nascer aquele que seria levantado como rei dos judeus. E aí apontaram para ele que seria em Belém. E ele, então, muito preocupado, ele fala com os reis assim, olha, com os reis magos ali, com os sábios, olha, vão, quando vocês encontrarem, retornem, né, para que eu possa também ir até ele, para poder oferecer ali o meu louvor, a minha gratidão, os meus presentes, enfim, ele inventa uma história ali como se ele quisesse, na verdade, honrar Jesus. Só que isso tudo estava relacionado com o medo que ele tinha de que pudesse perder, então, né, a sua posição. Mas aí esses reis sábios ali, seguindo uma orientação que veio até eles em sonho, eles resolveram não voltar, depois de ter ido encontrar Jesus, né, e entregar ali as suas ofertas, o ouro, o incenso, a mirra, né, adorarem ali, eles não voltaram até Herodes, porque foram avisados em sonho sobre essa armação que Herodes tinha, então seguiram por outro caminho para outro lugar, né, foram embora por outro lugar. O que acontece então? Os pais de Jesus pegam então Jesus, né, no seu 8º dia e leva para o templo, para que ali ele pudesse cumprir aquilo que está escrito na lei de Moisés, né? Então ele é apresentado no templo, é feita a circuncisão naquele momento ali, né? Há alguém ali que já tinha uma profecia de que só morreria depois de que vesse o Salvador, Simeão, né? E ali ele consegue ver, e aí ele dá graças ali também para uma profetisa. Então eles percebem ali aquilo que o Senhor está fazendo, que era o nascimento daquele que deveria vir, o Messias, né? Então Jesus cumpriu nele ali, foi cumprido ali em Jesus os mandamentos conforme a lei de Moisés, tá? Agora, é uma coisa interessante da gente observar, porque se você pegar essa referência que eu deixei de Levíticos capítulo 12, fala ali qual era a oferta que deveria ser entregue no templo. E cada um, então, entregava a sua oferta conforme as suas posses, né? E aquele que não tinha posses, aquele que era pobre, ele deveria entregar ali pombinhas ou rolinhas, né? E a oferta que a gente vê em Lucas, que foi entregue por Jesus, né? Lucas 2, no caso o versículo 24, é justamente a oferta daquele que não tinha posses, né? Contrariando aí aqueles que pregam a teologia da prosperidade, dizendo que os pais de Jesus, o pai de Jesus era uma pessoa muito bem de vida financeiramente, porque a profissão que ele tinha para aquela época era uma profissão rara e tal, não sei o quê. E quando a gente vê a oferta que foi entregue ali, é realmente a oferta de quem não tinha posses, tá? A oferta de quem era pobre. Bem, justamente pelo fato dos reis sábios ali, né, dos reis magos, não terem voltado a Herodes, acontece que Herodes se levanta, né, depois de um certo tempo, e manda que mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, o que eles fazem ali? Ele vai tentar matar aquele que ele acredita que seria o rei. Mas aí José, avisado em sonho,
do que estava para acontecer, pega Jesus, Maria e Jesus, e foge então para o Egito, né? E ali eles vão viver um tempo ali no Egito. Depois de um tempo, né, eles recebem uma palavra dizendo que Herodes já havia morrido, então que eles pudessem retornar. Então eles retornam para Nazaré, né? Durante a festa da Páscoa, aí Jesus já está ali com 12 anos de idade. Na festa da Páscoa eles vão então para Jerusalém. Os pais de Jesus vão para Jerusalém. Enquanto estão ali em Jerusalém, na festa da Páscoa, foram ali fazer as suas ofertas, né? Foram ali celebrar a Páscoa. Quando finalizam, né? Quando termina ali as festas, eles estão voltando, os pais vão voltar para sua cidade natal e achando que Jesus estava no meio dos outros viajantes, eles vão embora, né? E quando já estão bem distantes, já, né? Acho que caminho de 3 dias, percebem que Jesus não estava no meio dos viajantes. E aí bate aquele desespero e voltam para Jerusalém para procurar Jesus. E ali Jesus é encontrado então no templo. Jesus é encontrado então no templo. E ali os pais então preocupados, né, chamam ali a atenção de Jesus, né, falando com ele: por que você nos tratou assim, né, como se Jesus tivesse feito alguma coisa de errada naquele momento. E a resposta de Jesus para eles foi: olha, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Claro que nesse caso ele está falando do Pai Celestial e não de José, que estava ali procurando ele, né? Então, Jesus aparece então com 3 dias, com 3 dias não, perdão, com 12 anos, no templo, após um esquecimento dos pais ali, um descuido dos pais, achando que ele estava no meio dos viajantes e não estava lá. E aí a palavra nos fala que todos ficaram surpresos com a compreensão e com a resposta que ele tinha ali diante dos mestres daquele lugar, né? Então ficaram todos maravilhados com Jesus, com o entendimento de Jesus e com os ensinamentos que ele já estava ali, com as respostas que ele dava. Enfim, nós temos então poucas coisas, poucos relatos bíblicos, né? E esses relatos ali distribuídos entre Mateus e Lucas. Mas nós temos algumas outras literaturas, algumas outras obras não canônicas, né? Que relatam alguma coisa a respeito da vida de Jesus, da sua infância, tá? Claro que nós devemos lembrar, né, que essas obras não são consideradas parte da revelação divina pelos principais ramos do cristianismo. Então, são realmente como evangelhos apócrifos, né, escondidos, não passaram pelo crivo ali do cano para ser reconhecido como escrituras inspiradas, tá? Mas nós temos algumas coisas que de repente seria interessante nós falarmos aqui, nada que a gente possa considerar como verdadeiro ou não, mas que seria interessante a gente analisar. Vamos olhar alguma coisa aqui. Primeiro vamos pensar na apreciação histórica desses livros, né, desses livros apócrifos. Primeiro, contexto histórico, né? Ele permite explorar o contexto histórico em que esses evangelhos foram escritos. Também há neles ali uma contribuição cultural, né, que oferece insights ali sobre as crenças e as tradições de diferentes culturas da antiguidade. E uma outra coisa que pode acontecer, que a gente pode fazer, é uma análise comparativa. Então, esses livros, ele possibilita a comparação entre os evangelhos canônicos e os apócrifos para um estudo um pouco mais abrangente. Vamos ver aqui um pouquinho, então, sobre alguns deles. Vamos começar com o Evangelho de Tiago. O Evangelho de Tiago, apócrifo, ou pseudo-Tiago, né? Não dá para bater o martelo e definir que realmente foi Tiago quem escreveu esse texto. Mas ele descreve um pouco da infância de Maria e menciona a visita de Maria à casa de Zacarias e de Isabel, né? Que são os pais, então, de João Batista. E também relata ali o nascimento de Jesus, só que relata Jesus nascendo em uma caverna, e não num estábulo ou numa manjedoura, como nós estamos acostumados. Tem ainda também o Evangelho de Tomé, que também relata um pouco da infância de Jesus. E esse apócrifo, esse evangelho, ele fala de que Jesus realizou alguns milagres enquanto era criança ali. E relata ali Jesus criando passarinhos com argila, né?
e depois ele bate palma e essas argilas se transformam em passarinhos de verdade e saem voando, né? E também relata ali a respeito da cura, que Jesus curando crianças doentes. Mas tem nele uma coisa estranha, não está nem nesse slide aqui exatamente, mas tem coisa estranha ali também, um determinado momento em que Jesus, como criança, por ter se irritado com uma outra criança lá, ter desentendido com uma criança, lança aqui uma maldição sobre ele, sobre essa criança morre. Né? Então, assim, é um pouco fora daquilo que a gente está acostumado a ver de Jesus, embora a situação ali era de criança, mas nada canônico, né, para nós. Tem ainda também o evangelho de Mateus, ou pseudo-Mateus, né, porque a gente não consegue definir que é o Mateus que a gente está acostumado da Bíblia ali, que a gente tem. Mas ele conta a história de Maria e de José fugindo para o Egito, para escapar da perseguição de Herodes. E ali ele descreve Jesus realizando milagres. Lembra que ali Jesus era, né, na melhor das hipóteses, bem novinho, né? A gente não consegue ter o tempo exato ali, do nascimento até esse período que ele vai para o Egito, mas porque quando a gente lê, parece ser logo após ali, aquele momento em que ele é apresentado no templo, mas a gente não consegue ter exatamente. Mas como a gente vê, por exemplo, que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, se a gente levar em consideração esse tempo máximo ali, Jesus deveria ter no máximo, então, 2 anos de idade. Máximo, tá? Pode ser bem menos ali, pode ser 1 ano, sei lá, né? Mas levando em consideração o que o Herodes fez, no máximo 2 anos de idade. E aí descreve Jesus então realizando milagres ali naquele momento, como uma criança, e trazendo água de uma fonte, né, transformando ali algo para que a água pudesse brotar de uma fonte no meio daquele deserto e transformando uma árvore frutífera. Então, olha só como que esse pseudo-evangelho de Mateus relata um momento de Jesus ali como uma criança bem nova, né? Enfim, vamos lá. Tem um outro evangelho também chamado de evangelho árabe. Esse evangelho ele descreve Jesus falando ainda como um bebê. Se a gente levar em consideração o evangelho anterior que a gente estava lendo aqui, né, o pseudo-evangelho de Mateus, com 2 anos de idade, aí encaixaria, né? O que está sendo mostrado aqui nesse evangelho árabe, né? Aí já mostraria então Jesus ali afirmando que ele era servo de Deus, né? E conta que uma criança, como Jesus também fez, Jesus ali como criança, né, fez ali esse momento ali das pombinhas também com argila, igual foi relatado anteriormente. Então nós temos aí mais um desses evangelhos, né, afirmando que Jesus criou ali passarinhos ali com argila. Eu acho que seria maravilhoso. Imagina Jesus como uma criança querendo brincar e pegar ali a argila e transformar em passarinho. Eu acho fenomenal isso, maravilhoso. Embora a gente não possa colocar isso ali como algo que realmente aconteceu, porque nós não temos esses relatos em um livro canônico, né? Mas seria maravilhoso isso. Deveria ter sido algo maravilhoso se realmente aconteceu. O evangelho da infância de Tomé também, outra vez, né, nós já citamos aqui Tomé, relata então Jesus ali, que Jesus era um aluno notável, outra coisa que fala em Tomé, que ele era então um aluno notável, ensinava aos mestres mais velhos na sinagoga. Isso nós temos uma referência, né, da nossa Bíblia, falando que ele realmente fez isso, né? Esse período da Páscoa ali mostra ele ali como alguém notável, né? E descreve então eventos sobrenaturais envolvendo Jesus, como a cura de crianças doentes, ressurreição de um jovem que também morreu. Então, mais um relato ali de Jesus ressuscitando um jovem que morreu. Vamos falar um pouquinho agora sobre a vida pública de Jesus. Primeiro nós temos então ali, Jesus começa então o seu ministério com 30 anos de idade, né, e ele dá início ali no seu ministério. Ele vai ao Jordão, né, onde João está batizando. Então ele se batiza ali com João,
né? E ali naquele momento ele recebe então o Espírito de Deus vindo sobre ele, né? A unção do Espírito vindo sobre ele, e ele começa então o seu ministério terreno, né? Como já um homem, um adulto ali naquele momento. Chama, né, os seus primeiros discípulos, né? Chama André, Pedro, Tiago, João, vai chamando ali seus 12, que foram respondendo o chamado de Jesus e foram tornando então seus seguidores mais próximos. Nós temos ainda ali algo muito marcante nesse período, que é o Sermão do Monte, né, onde Jesus proclamou as bem-aventuranças e ele começa a ensinar, ensinou ali a respeito do reino de Deus, deixando um legado de sabedoria, né, a todos nós. A respeito dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter na nossa próxima aula uma dedicação maior para isso, tá? Para esses ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos e os milagres nós vamos ter na próxima aula. Mas passando rapidamente aqui, nesse momento, nós temos que Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas, né? E nós temos 3 parábolas relatadas aqui, só para nós analisarmos um pouquinho, olharmos um pouquinho sobre elas, que uma delas seria então Jesus ensinando sobre compaixão, perdão e amor incondicional na famosa parábola ali do bom samaritano, onde Jesus fala daquele que passa e encontra alguém ferido ali, o bom samaritano, e vai lá ajudar. Então ali a gente tem ali esse ensinamento a respeito de amor, de perdão, né? Nós temos também a parábola do filho pródigo, que é uma parábola poderosa sobre arrependimento, sobre misericórdia e sobre o amor, né, inabalável de Deus. Nós temos ainda, por exemplo, a parábola do semeador, né, que Jesus fala da parábola do semeador, mostrando para a gente, ensinando para a gente a respeito da importância de ter o solo fértil. Nesse caso ele está falando ali do coração, né, que recebe a mensagem do Evangelho. Mas nós nos aprofundaremos nos estudos, nos ensinamentos, de Jesus, na nossa próxima aula. Também sobre os milagres, né, que também nos aprofundaremos na nossa próxima aula, mas passando rapidamente aqui nós temos, por exemplo, a cura do cego em Jericó, né? O milagre da cura do cego demonstrou o poder transformador de Jesus e a importância da fé. Nós temos aquele famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde que uma multidão foi alimentada ali. E nós temos a ressurreição de Lázaro, né? Nós falamos aqui do evangelho apócrifo, onde que Jesus teria ressuscitado uma criança, um adolescente, um jovem, né? Mas nós temos um relato bíblico, né, em que Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então esse exemplo ele é realmente um exemplo canônico para a gente, né? Que a gente realmente tem como inspirado por Deus ali, confiável. Mas falaremos mais sobre os milagres na nossa próxima aula. Relacionamento e discipulado. Jesus ele chamou então primeiro, né, aqueles que estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago, João. Nós temos esses 3 mais próximos ali. Nós temos ainda o chamado do restante, que formulou ali os 12, né, dele. E claro, Jesus tinha uma série de outras pessoas que estavam mais próximas deles, principalmente quando se fala, por exemplo, de mulheres, né? Tinha Maria, tinha a própria Maria, né? Tinha Marta, tinha Lázaro, que também já foi relatado aqui antes, que ressuscitou, era amigo, né, então, de Jesus, tão próximos ali. Então, tinha outras pessoas mais próximas. Lembra que quando ele envia, por exemplo, de 2 a 2, ele envia 70 pessoas. Então, quer dizer, quantos estão ali como discípulos dele ali, andando próximo de Jesus? Então, Jesus desenvolveu um relacionamento com aqueles que estavam próximos dele. Alguns mais próximos, né, como no caso dos 12, os 3 mais próximos, mas ele desenvolve um relacionamento e um discipulado, ele faz discípulo realmente naquele momento ali. Claro, teve conflitos e oposições contra Jesus, né? Primeiro nós vemos ali, né, o confronto com os fariseus, né, que não aceitaram Jesus naquele momento. Então Jesus questionou, né, a hipocrisia da religiosa, né, dos fariseus, o legalismo deles.
e ele defendia então ali a verdade e a justiça. Teve ainda, claro, como opositor, o principal ali, o próprio diabo, né? Na tentação do deserto, nós temos ali a figura do diabo tentando Jesus ali, né? Naquele momento. E Jesus ainda também teve como opositor dele o próprio governo da época, né? Ele foi colocado diante ali de Pilatos, governador romano, e ali então teve um julgamento injusto, né? Então teve ali durante a sua vida pública conflitos e oposições contra ele. A última ceia. Antes da crucificação, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos e instituiu então a Eucaristia como um memorial da sua morte e ressurreição. Depois disso, posteriormente, então ele foi traído por um dos seus discípulos, o Judas Iscariotes, e preso pelas autoridades judaicas. Então ele enfrentou um julgamento injusto e ele foi condenado à morte de cruz. Crucificação, morte e ressurreição. Então, ainda dentro de vida pública de Jesus, a crucificação, Jesus foi crucificado na cruz, demonstrando o seu sacrifício supremo e amor incondicional pela humanidade. Então ele veio com um propósito, com um objetivo específico, para que se cumprisse as Escrituras, através da vida dele, ele pudesse cumprir toda a lei, fosse levado ao madeiro e pudesse ser sacrificado como a ovelha, uma ovelha muda, e da qual o sangue derramado limparia toda a humanidade do seu pecado, né? Jesus entregou sua vida, então, morreu pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo, e carregou o peso de toda a humanidade nos seus ombros. E 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e abrindo o caminho para a vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos aqui um pouquinho então sobre infância e adolescência de Jesus e falamos também então um pouquinho aqui sobre a vida pública de Jesus. E chegamos ao final da nossa segunda aula, então eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!